Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma prece pelos irmãos suicidas que iniciamos nessa quarta-feira. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui conosco, ao vivo. Muito obrigado também àqueles que prestigiam nossos vídeos depois do horário, assistindo na nossa página do Lemana, do Centro Espírita, Lar Espírita Maria de Nazaré. Vamos nos preparar através de uma leitura edificante do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 110 da obra. Vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Amém. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, o Mestre magnânimo, e pedir: Mestre querido, perdoa nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de trabalho, tanto material quanto espiritual. Obrigado, Senhor, pelo alimento de cada dia, tanto material quanto espiritual. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprendermos a lição e de recapitularmos no plano físico com aqueles que devemos nos reajustar. Abençoa todos os nossos irmãos suicidas. Abençoa todos os nossos irmãos que passam por um processo de depressão. Abençoa todos os entes queridos que sofrem pela saudade do ente que partiu. Abençoe todos que estamos na caminhada, que estamos no aprendizado aqui na Terra. Permanece conosco, Jesus, e autoriza-nos a darmos por iniciado mais uma prece pelos irmãos suicidas. Abençoa-nos, Virgem Maria, Jesus e Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. O texto é muito significante. Quando ele vem nos falar da passagem bíblica que relata o diálogo de Nicodemos com Jesus, quando Jesus afirma que é necessário que nasça de novo.
porque Jesus, como Espírito Superior perfeito, sabia que nós íamos precisar de diversas oportunidades para o aprendizado necessário que ele nos convidava há mais de 2000 anos atrás. Ele sabia, como sabedor de todas as coisas aqui nesse planeta, que nós precisaríamos de várias reencarnações para continuarmos seguindo o evangelho que ele pregou. Por isso ele falava com um doutor da lei, e esse não compreendia naquela época. Ele nos falava das coisas da terra, reencarnação são coisas da terra, e ele não compreendia. Por isso ele afirmava no próprio ensinamento, até para ele, Nicodemos, era necessário que ele nascesse de novo para poder compreender todas as coisas dos céus e da terra. Hoje nós vamos fazer uma leitura de uma obra que algumas pessoas não aconselham que o iniciante tenha contato. Aconselho que a leitura seja mais leve antes de entrar nesse livro. Mas eu destaquei para vocês um termo que tem a ver com o nosso trabalho aqui, que é a prece pelos irmãos suicidas. O livro se chama Memórias de um Suicida, psicografado, ou recebido, bem dizer, pela médium Ivone Pereira, e o espírito que ditou para ela, através do desdobramento da médium, Camilo Cândido Botelho, que ele usou esse nome. Mas o nome dele, de fato, é Camilo Castelo Branco, um poeta português desencarnado, que auxilia a médium a relatar o que aconteceu com ele quando ele saiu da vida com as próprias mãos. E o texto selecionado é no capítulo 4, quando o mentor espiritual está instruindo ele mesmo sobre as questões da influência das preces na vida dos suicidas no plano espiritual. Começa da seguinte maneira a descrição. Entretanto, existia permissão para nos cientificarmos das visitas mentais e votos fraternos de paz e felicidade futuras, quaisquer gentilezas emanadas do amor e que proviessem dos entes queridos deixados na terra ou dos simpatizantes, além dos que, mesmo das moradas espirituais, nos amassem, interessando-se por nosso restabelecimento e progresso, desde que tais pensamentos fossem irradiados pela mente verdadeiramente guindada a expressões superiores, eram-nos eles transmitidos aos suicidas lá no plano espiritual, por meio asaz curioso e muito eficiente, o qual, na ocasião vigente, nos levava à perplexidade, dado o nosso desajuste espiritual. Eles tinham recém-desencarnado, né? Aliás, desculpe, eles tinham sido recém-resgatados do Vale do Suicida. Que, posteriormente, compreendemos tratar-se de acontecimento natural e até comum em localidades educativas do astral intermediário, quer dizer, do plano espiritual intermediário. Não, nem superior, nem inferior, intermediário. Existia no hospital que nós estamos falando, onde eles já tinham sido recolhidos, né? Existia em cada dormitório certo aparelhamento delicadíssimo, estruturado em substâncias eletromagnéticas, que, acumulando potencialidade inavaliável de atração, seleção, reprodução e transmissão, estampava em região espelhanta, que lhe era parte integrante, quaisquer imagens e sons que benévola e caridosamente nos fossem dirigidos. Quando um coração generoso, pertencente a nossas famílias, ou mesmo para nós desconhecido, arremessasse vibrações fraternas pelas imensidões do espaço, ao Pai Altíssimo, invocando mercês para nossas almas enoitadas pelos dissabores, éramos imediatamente informados por luminosidade repentina, que, traduzindo o balbúcio da oração, reproduzia também a imagem da personalidade operante, o que às vezes, sobremodo, nos surpreendia,
visto que acontecer que pessoas a quem nem sempre distinguíramos como afeição e desvelo se apresentavam frequentemente ao aparelho magnético, enquanto outras que de nossos corações obtiveram as máximas solicitudes raramente mitigavam a aspereza de nossa íntima situação com as blandícias santificantes da prece. Por aqui, amém. O que os espíritos superiores nos relatam nesse momento, através do nosso irmão suicida, réprobo, né? Relata que, muitas das vezes, pessoas caridosas oravam por eles e eles não reconheciam a personalidade que estava orando. Porque nesse aparelho descrito nesse livro, a luminosidade da prece e a personalidade que estava fazendo a prece aparecia para eles. Muitas vezes eles reconheciam, outras vezes não, porque era o espírito simplesmente que estava orando por eles, tanto encarnados como no plano superior, espiritual superior. Olha que maravilha. E no final ele relata que eram os momentos de alívio que eles sentiam, como nós já relatamos várias vezes aqui na nossa prece pelos irmãos suicidas, né? Que é o momento que eles sentem um refrigério em suas almas, é quando nós estamos fazendo pedido a Deus e aos bons espíritos, intercedendo por eles. E a estranheza deles, e muitos dos irmãos que eles classificavam como que amassem eles, e eles amassem essas pessoas, muitas das vezes nem compareciam com o hábito da prece, de intercessão por eles. Então é importante esses minutos que nós dedicamos aos nossos irmãos, porque está sendo encaminhado até eles. Está sendo encaminhado. Aquelas pessoas que vocês estão pensando agora, vibrando por elas, ou parentes, ou conhecidos, ou até pessoas que nós ficamos sabendo através da internet, através de jornais, de revistas, a hora que nós nos ligamos a Deus, nosso Pai, e pedimos, elas recebem. Tenho fé, tenho certeza disso absoluta. Vamos fazer uma leitura agora do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Dom de curar. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, os espíritos inferiores, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhe dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Jesus já alertava há mais de 2000 anos da impropriedade de se cobrar daquilo que de graça Deus deu a cada um de nós, que são os dons celestiais, a mediunidade de cura, o dom da cura, a benzedeira, né? Que a gente vê muito no interior, e aqui no Amapá e Macapá a gente tem algumas informações que existem essas pessoas com esse dom de cura. Nós orientamos, nós esclarecemos a essas pessoas que não cobrem pelo que fazem. Nem aquele preço velado, né? Ah, você pode doar quanto você quiser. Isso também é cobrar. Então, aquilo que nós recebemos de graça de Deus, que são os dons, nós devemos doar gratuitamente. O médico não, ele estuda, né? Ele tem gasto na sua educação, seus pais têm gasto na sua educação, nada mais justo do que ele cobre pelo seu trabalho. O fisioterapeuta também, nada mais justo que ele cobre pelo seu trabalho. Psicólogo, psiquiatra. Mas aquele dom que vem, que nasce com a pessoa, que surge do nada, esse é dom de Deus. Então não vamos usar o nome de Deus e cobrar. Essa orientação que Jesus nos deu, que infelizmente muitos irmãos
erroneamente, trocam por benefício próprio esses dons. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus para que possamos fazer a nossa prece de encerramento. O incondicional de todas as horas. Permita que possamos abraçar em espírito e amor, em pensamento, todos os nossos irmãos que saíram da vida através do suicídio, Senhor. Que possamos contribuir com os bons espíritos para levar nos mais escondidos cantos da terra, tanto faz na parte de cima, na parte de baixo, na superfície, onde estiverem os irmãos, muitos deles envergonhados pelo ato que cometeram, que possamos fazer com que chegue até eles aquele amor que já somos capazes de transmitir aos nossos irmãos. Permanece conosco, Jesus, abraçando também os entes queridos desses que sofrem pela saudade tão doída do ente que partiu tão precocemente. Permanece conosco sempre, Jesus, porque sem Ti, sem a Tua presença, não somos nada, somos muito pequenos e somos pecadores. Autoriza-nos a darmos por encerrada mais uma prece pelos irmãos suicidas. Muito obrigado a todos pela presença de cada um de vocês. Compartilhem esse vídeo para que um número maior de pessoas possam ser atendidas. Você que está ao vivo aqui comigo agora e você que depois assistirá em outro momento esse vídeo. Muito obrigado, uma boa noite de descanso a todos vocês. E até amanhã, às 18 horas.